Apêndice 2. A tortura. O caso de Francesca Borelli de Triora. Francesca Borelli vivia em Triora, uma pequena cidade nos Prealpes, na província de Impéria, fronteira com França. Tinha 65 anos quando foi submetida a 2 sessões no cavalo de estiramento. Uma durou 15 horas ininterruptas, a outra, 23. Apesar da dor atroz, a mulher demonstrou uma força de espírito excepcional. Em dado momento, provavelmente para tentar se distrair dos sofrimentos físicos, começou a brincar e conversar com o comissário Os Carrascos. Abaixo transcrevemos, quase na íntegra, seu segundo dia de interrogatório, como está relatado nos documentos originais conservados no arquivo do Estado de Gênova, no arquivo bispal de Alberga e no arquivo paroquiano de Triora. Foi perguntado à acusada se estava decidida a dizer a verdade, e ela respondeu: Senhor, já disse toda a verdade. Foi perguntado se eram verdadeiras as coisas que havia começado a confessar durante o último interrogatório, e ela respondeu: eu estava com febre e não sabia o que estava dizendo. Tendo em vista a obstinação e a audácia da acusada, foi então ordenado que fosse despida e vestida com um camisão de lona branca, que lhe fossem raspados os cabelos e pelos pubianos e que, finalmente, fosse colocada sobre o cavalo de estiramento, para ser submetida à tortura. Então ela disse: julgai-me, Senhor, ajudai-me, Deus Todo-Poderoso, mandai-me ajuda e conforto. O Senhor Deus me ajudará. Cale-me, pois disse a verdade. Senhor Deus, liberta-me dos falsos testemunhos. Vós sabeis quem sou. Os juízes do mundo não podem sabê-lo. Se apertar os dentes, dirão que rio. Aí, meus braços, ajudai-me, Senhor, e não me abandonais, pois só tenho conforto em vos. Calem-me, se não disse a verdade, que Deus nunca me aceite no paraíso. Falta-me coração, Senhor, mandai-me o anjo do céu, para que me proteja e defenda. Calem-me, eu disse a verdade. Se não me calarem agora, calar-me-ão morta. Falta-me o fôlego, Senhor, mandai-me o anjo do céu, Cristo, que podeis mais do que os falsos testemunhos. Arrancai-me a alma do corpo e a mandai para onde deve ir. Então ela se calou e disse: meu coração está explodindo. O Senhor não me deixará chegar ao amanhecer, pois chamará para si minha alma. Senhor comissário, dê-me um pouco de vinagre ou de vinho. Bebeu um copo de vinho e disse: misericórdia, peço misericórdia, tirem-me daqui e me deem de beber. Foi-lhe dado outro copo de vinho, e depois disse: Senhor comissário, queria comer um ovo. E assim lhe foi dado um ovo. Já fazia 5 horas que estava sob tortura, e nada disse nem se lamentou, até a 11ª hora, quando falou: ajude-me quem puder. E após um tempo disse: aí, meu coração, aí, minha cabeça, quer me fazer descer um pouco, senhor comissário? E quando o comissário disse que a faria descer se falasse a verdade, ela respondeu: ora, eu já falei. E calou-se. E após 12 horas disse: estou sendo escalpelada. Aí, meu pescoço. E após 13 horas disse: deem-me um pouco de água, que estou morrendo de sede. Foi-lhe perguntado se queria vinho, e ela disse que não. E assim foi-lhe dada água para beber. E calou-se. E depois: não estou enxergando bem, estou com dor nas mãos e não estou mais vestida. E quando o comissário disse que não devia se preocupar com a roupa, mas em dizer a verdade e cuidar da alma, respondeu: a alma vem antes de qualquer outra coisa, tire-me daqui. E quando o comissário disse que, se declarasse a verdade, seria desamarrada e tirada de lá, respondeu: já disse a verdade, não consigo mais segurar a urina. A verdade, eu já disse. Se pudesse ver a minha alma. Após 14 horas de tortura, seu irmão trouxe-lhe ovos frescos, que ela bebeu, depois dizendo: não posso mais usar meus braços, e veja também como está minha língua, não aguento mais. Pelo amor de Deus, façam-me descer um pouco, para que eu, pelo menos, consiga respirar. E então foi-lhe ordenado dizer a verdade. Depois seria solta e poderia respirar o quanto quisesse. E ela respondeu: meu senhor,
Desça-me daqui, pois já disse a verdade. Alguém me ajude, se possível. Não aguento mais. Sinto meu coração explodir. Fazeis que me ajudem, Senhor. Já disse a verdade. Ah, como são cruéis. Será possível que ninguém quer me dar uma colher para enfiar na garganta? Senhor, atei fogo aos meus pés, mas me tire daqui. E quando o comissário disse que, se não declarasse a verdade, acenderia o fogo, ela respondeu: faça-me queimar, pois já disse a verdade, mas me tire daqui, pois não resistirei mais. Não me deixe ainda mais desesperada. Acerte-me com um martelo na cabeça e acabem com minha falta de ar. Já disse a verdade, Virgem Maria. Fazei que me soltem e mandai-me alguma ajuda. E quando o comissário disse que, se declarasse a verdade, mandaria soltá-la e dizê-la. Ela respondeu: eu disse a verdade. Aí, mãe, falta-me coração. Em Roma, o cavalo não dura mais do que 8 horas. Eu já estou aqui há uma noite e muitas horas do dia. Quem me contou foi um habitante de Triora que chegou de Roma anteontem, quando eu estava em Gênova. Estou com frio nos pés. E foi-lhe dito que, se declarasse a verdade, o comissário mandaria soltá-la. E ela respondeu: não me atormentem mais. Eu já disse a verdade e não preciso dizê-la de novo. Morro de frio nos pés. Tenha piedade, senhor comissário, e mande trazer um pouco de brasa para me esquentar. E assim, por ordem do comissário, foi colocada a brasa sobre os pés da acusada. E ela se calou. 2 horas depois, disse: meus pés estão gelados. E mais uma vez, por ordem do comissário, foi colocada a brasa. E ela disse: Senhor, faça-me descer daqui. 10 horas a mais ou a menos não fazem diferença. E o que vê aqui é um rato. E olhava o comissário, mas nada via. A acusada então começou a falar intimamente com todos, como se estivesse sentada em uma cadeira, dizendo, entre outras coisas: em Triora, as castanhas marrons são tão bonitas. E vendo um dos assistentes remendando as meias, começou a falar: em troca dos serviços que me presta, quando sair daqui, vou remendar suas meias. E, assim falou várias vezes na presença do comissário e de seus familiares por quase 1 hora. E, dirigindo-se ao comissário, disse: Senhor, permite que me preparem uma sopa e me desçam para que eu possa tomá-la. E tendo o comissário decidido que deveria tomá-la sem sair do cavalo, ela disse: tomarei igualmente sem dúvida, mas não ficará muito boa, com este tormento. Calou-se, pois parecia rir do comissário e de quem a cercava. Após 23 horas de tormento, sem dar o menor suspiro, o comissário lhe disse: Franchetta, não lhe importa se ficará presa aqui mais 1 ou 2 horas, não é verdade? Ela, então, voltou-se para ele e os assistentes e disse, rindo: devia ter me descido 2 horas atrás, mas achei que não estaria de acordo. Após essa última galhofa, o suplício finalmente foi suspenso. Seu caso foi mandado ao tribunal de Gênova, que não pôde fazer nada além de absolvê-la. Triora foi o palco de uma verdadeira caça às bruxas que levou 13 mulheres à morte, algumas de 12 ou 13 anos. Outras morreram em decorrência das torturas sofridas, enquanto muitas foram transferidas para a prisão de Gênova, onde morreram de fome pelas terríveis condições em que eram obrigadas a viver. O comissário que conduziu as perseguições, Júlio Scribani, é lembrado como um homem terrível e impiedoso, tendo sido excomungado em razão de sua fúria, mas logo reabilitado por questões de conveniência política. Uma das supostas bruxas disse: se o diabo existe, sem dúvida mora no corpo daquele juiz que passa 2 dias sem comer e sem dormir, alimentando-se dos horrores da tortura. Johannes Junius, em 1628, o burgomestre de Bamburgo, Jotianes Junius, foi acusado e processado por bruxaria. Esta é a carta que escreveu à filha antes de ser morto, um dos mais importantes testemunhos das perseguições. 100.000 vezes boa noite, minha adorada filha Verônica. Inocente. Fui preso. Inocente. Fui torturado. Inocente. Devo morrer.
pois quem quer que seja trancafiado na prisão das bruxas é torturado até se decidir a inventar uma confissão qualquer. Na primeira vez em que fui submetido à tortura, lá estavam o Dr. Brown, o Dr. Kawa Contre Matsemba Contre Maifer e outros dois estranhos. O Dr. Brown me perguntou: amigo, por que está aqui? E eu respondi: por falsas acusações e desgraça. Escute, disse ele, você é um bruxo, quer confessar espontaneamente, senão traremos as testemunhas e o carrasco. Eu disse: não sou um bruxo, e minha consciência está tranquila com relação a isso. Nem 1000 testemunhas podem me assustar. Então chegou, Deus do céu, tende piedade, o carrasco, que esmagou meus polegares com as mãos amarradas, de forma que o sangue jorrava das unhas e de todo lugar, e não pude usar as mãos por 4 semanas, como pode ver pela minha letra. Então me despiram, amarraram minhas mãos nas costas e me colocaram na polé. Pensei que céu e terra tivessem chegado ao fim. 8 vezes fui erguido e solto, tendo sofrido terrivelmente, e assim confessei, mas era tudo mentira. Agora, querida menina, conto que confessei para fugir da dor e das torturas que não teria conseguido suportar. Eu deveria dizer quem tinha visto no sabá. Disse que não havia reconhecido ninguém. Velho arguto, vou chamar de volta o carrasco. Diga-me, não estaria lá o chanceler? Então eu disse que sim, que estava. E quem mais? Eu não reconhecia ninguém. Então ele disse: siga uma rua depois da outra, começando pelo mercado, passando por toda uma rua e voltando pela seguinte. Fui obrigado a dar o nome de várias pessoas. Então chegou a rua comprida. Não conhecia ninguém que ali morasse, mas precisei dar o nome de 8 pessoas, e assim continuaram por todas as ruas, ainda que eu não pudesse nem quisesse dizer mais nada. Então me entregaram ao carrasco, mandaram que ele me despisse e raspasse todo o meu corpo e me submetesse à tortura, e tive de confessar os crimes que cometi. Eu nada disse. Levantem-se, mentiroso. Então eu disse que deveria ter matado meus filhos, mas matei um cavalo. Não adiantou nada. Eu também disse ter pego uma hóstia consagrada e tê-la profanado. Quando disse isso, deixaram-me em paz. Querida menina, guarde esta carta em segredo, ou sofrerei outras terríveis torturas, e meus carcereiros serão decapitados. Boa noite, pois teu pai, Jones Julius, não te verá mais.